Voltamos com o segundo bloco do seu programa Bem-Estar Criança e hoje o assunto é a saúde bucal para a sua criança, desde o momento que ela está aí no seu útero até todo o seu desenvolvimento, né? E a amamentação, doutor, qual a importância? Porque tem muita mãe, né? Hoje em dia, elas com algumas siliconadas, outras por questões estéticas, não quer ficar amamentando até muito tempo. Então, taca papinha, né? Papinha para as crianças aí, e outros tipos de alimentos, a mamadeira com isso, com aquilo, e quer que largue do peito. Não, aqueles 6 meses que os médicos orientam, não querem saber disso. É importante? E a gente até brinca, né, que diz assim, não tem perigo não se a mãe tem silicone no seio, viu? A criança não vai engolir silicone, não tem nada a ver. É totalmente fora das glândulas mamárias. Mas a amamentação, sim. Sem entrar no mérito da amamentação em si, da área médica, né, mas para a área odontológica é imprescindível, né? A amamentação, pelo menos até os 6 meses de vida, favorece por uma série de razões, né? Independente do alimento em si, que é o leite materno, ele é um excelente antibiótico, ele é excelente em tudo. Agora, com relação à saúde bucal, a amamentação, aquela mãe que puder, pelo menos durante 6 meses, os benefícios que vai trazer para a dentição dessa criança, para a musculatura da face dessa criança, para a deglutição, porque a criança vai aprender muito mais fácil a deglutir, a criança que mama no peito, do que aquela criança que, ou porque a mãe não quis, ou porque a mãe não teve condições, né? E passa direto já para uma mamadeira e tudo. Então, a amamentação, por isso que o seio tem aquela forma que a gente fala, né? A criança, quando está amamentando, ela está com a boca ocupada e com o nariz liberado. Então, isso facilita até o aprendizado da respiração. E também evita uma série de doenças para as crianças, viu? Doenças respiratórias, pneumonia. E para a mãe, a gente sabe que já é comprovado também a prevenção do câncer de mama, né? Para a involução do útero também, nós estamos sabendo que a amamentação é importante. E uma coisa apenas que eu gostaria de frisar, que são detalhes, mas que também são importantes, quando a mãe for amamentar o bebê, amamente em pé, viu? O bebê em pé, não deitado. Porque em pé facilita mais para a criança na deglutição, para não engasgar e para que ela vá aprendendo melhor também a deglutição. E a nossa assistente de estúdio está ali ouvindo atentamente todas as informações. De que ela resolver ser mãe, ela já está bem orientada, doutor Mário. E existe alguns alimentos que provocam cáries e tem outros que previnem as cáries? A gente comenta, a gente classifica em alimentos cariogênicos, né? O próprio nome diz, cário, que vem de cárie, gen, formação, né? E existem os alimentos que a gente chama de detergentes. Até eu brinco quando estou dando palestra em escolas e tudo, eu falo, crianças, não é para começar a comer sabão em pó, sabonete. Alimentos detergentes são aqueles que têm a função detergente dentro da boca, né? Então, nos alimentos detergentes, a gente fala que a importância, aqueles que fazem bem para a dentição, né? O leite e derivados do leite, o peixe, bom, o leite por causa do cálcio, fosfato, o peixe por causa do flúor também, e a gente aconselha as verduras de um modo geral, e legumes e verduras, e eu até brinco quando eu falo com as crianças, de que quanto mais colorida for a sua salada, melhor. Aí tem criança que fala, tio, eu já sei, eu vou pintar a salada. Eu falei, não, cuidado. Colorido, eu quero dizer o seguinte, qual é a cor do tomate? Vermelho, a cor da cenoura, abóbora, a cor do repolho, a cor da beterraba roxa. Então, por quê, gente? Porque as cores são tipos de vitaminas diferentes. Não é para brincar com a criança, não. Então, cada cor da verdura é um tipo de vitamina que você está ingerindo. Então, a importância da cor é isso. Porque tem criança que fala, eu não gosto de cenoura, eu não gosto de beterraba. É uma pena. Porque quanto mais a gente fala cores você ingerir durante uma alimentação de saladas, né, de verduras e legumes, por exemplo, melhor. Então, esses são os alimentos que ajudam, né, tanto na saúde bucal, a alimentação de um modo geral. E agora, com relação aos cariogênicos, que a gente fala são os bandidos, né, geralmente são os açucarados, né, as balas, os caramelos, os refrigerantes, né. Eu já vi mãe dar refrigerante para criança de 7, 8 meses. E na mamadeira, né. Então, aí é o problema. Por isso que a gente fala também o desmamar, né, quando vai tirando do peito aos 6 meses, né,
E aí também está complementando com a mamadeira. Às vezes as mães falam, mas é difícil tirar a mamadeira. Não é tão difícil, né? A mamadeira, o que você pode é diluindo cada vez mais o conteúdo do que está na mamadeira até ele se tornar praticamente água. Então a criança vai começar a não ter mais interesse pela mamadeira, que ela está vendo que aquilo não está alimentando ela. Agora, um hábito meu, né? Tirar até essa dúvida, aproveitar o Dr. Mário aqui, mas que para muita criança também, 7, 8, 6 anos, deve comer e deve servir. Pelo menos eu sinto que na minha boca ajuda. Lógico, depois eu faço a minha escovação. Mas o comer maçã logo após o alimento é bom. Eu sinto que a maçã, ela tem um processo, conforme você vai mastigando, ela vai ajudando na limpeza. Depois, lógico, você faz a escovação, mas eu sinto que ela colabora nessa limpeza. A maçã é um dos alimentos detergentes que eu acabei não comentando, mas sem dúvida. A maçã não tem nada contrário, né? Muito pelo contrário, né? A maçã é importante também na limpeza dos dentes. É que nada substitui a higiene bucal, né? Não adianta, então tá, eu acabo de almoçar, como bastante maçã, fruta e depois eu não vou mais precisar escovar os dentes. Não, isso não. Eu já tinha abordado com o senhor no primeiro bloco, né? Mas vamos entrar nesse assunto, questão dos dentes de leite, que muita mãe não dá valor, não cuida, não trata, porque ela vai cair mesmo, depois vai vir o dente verdadeiro, né? O dente que vai ficar, enfim, não sei nem o termo certo que usa. Permanente. Né? Dentes permanentes. É mito ou é verdade isso? Não, é o que o não dente... cuidar o dente de leite. Totalmente mito e perigoso, né? Senão Deus, que é a pessoa, né, o ser maior de toda a nossa existência, não teria colocado os dentes. Por isso que são chamados de temporários, né? Para que existe a primeira dentição, a dentição decídua de leite? Porque ela, durante o desenvolvimento do crânio, da face, né, de todas as estruturas da boca, eles são os dentes que vão preservando o espaço para que depois venham os permanentes. Só que eles têm um tempo de vida, né? Se eu falei que termina normalmente a cronologia da erupção por volta dos 2 anos e meio, esses dentes de leite, eles têm que ficar pelo menos até os 6, 7 aninhos, quando eles vão ser substituídos pelos dentes permanentes. Se a criança perde antes, né, precocemente esses dentes de leite, muitas vezes o dente permanente ainda não está na hora de erupcionar e não vai erupcionar. Então a criança vai ficar com aquela gengiva, né, ele fala aquela janelinha durante muito tempo, tanto que recomenda-se até, nesse caso, vamos dizer, a criança sofreu um acidente, né, perdeu os dentes, principalmente os dentes da frente, é colocar uma prótese. E com que tempo a mãe pode começar a higiene bucal do seu bebê? Olha, a higiene bucal do seu bebê é a partir do momento que nasceu. Porque mesmo não tendo os dentes e ela na faz boca, com alguma escova, com que? Não, pode ser, por exemplo, como é só gengiva por enquanto, pode ser com um paninho umedecido, né, uma pontinha de fralda, com água limpa, né, e apenas ir limpando, pode usar até a fralda, põe o seu dedo, faz como uma boneca que a gente chama e vai passando. Limpa o dedo, né? Lava o dedo. Sim, mas com água só, né, não há necessidade de nenhum produto, não. E nos dentes, fica até com que o dente começa entre 6 e 8º mês. Escovação com que tempo começa a escovar? Na verdade a gente fala o seguinte, a partir do momento que erupcionou o primeiro dentinho, já pode começar a escovação. Já existem escovas, né, dedeiras, existem instrumentos próprios para já começar, porque a gente fala o seguinte, a cárie vai começar, né, a placa bacteriana vai começar a formar a cárie a partir do momento que o dente erupcionou. Enquanto o dente não erupcionou, não tem problema. Enquanto ele está dentro da gengiva, não vai ter cárie lá dentro. A partir do momento que ele erupcionou, já tem placa, já tem bactéria na boca, a formação da placa, se você não fizer uma boa higiene. E aí, uma coisa que até ficou faltando talvez comentar, o alimento, o medicamento que eu falei adocicado, ele vai atuar mais na criança que tem o dentinho que não fez a higiene, porque ali tem a placa bacteriana, ela vai aproveitar aquela sacarose que está no medicamento, por exemplo, e vai atuar mais sobre o mineral do dente, que na verdade é o esmalte, né? Então vai começar a descalcificação, a desmineralização desse dente. E o uso do fio dental, a partir de que idade a mãe pode começar a passar o fio dental, ou já numa idade mais avançada, quando a criança tem condições de fazer isso? A gente fala assim, o fio dental passa a partir do momento que tiver 2 dentes juntos, porque o fio dental nada mais é do que a higiene entre os dentes, né, onde não passa a escova. A partir do momento que a criança já tem 2 dentinhos erupcionados, né, próximos um do outro, já tem que começar a usar o fio dental. Dicas importantes aí passadas pelo Dr. Mário, hein? Essa mesmo do fio dental,
pelo menos que eu conheço, não vejo ninguém passando. E sem isso contar nos também que a gente filhos, fala, tudo são hábitos bucais, hábitos no bom sentido, né? Que você tem que começar já passando para a criança. Porque as pessoas falam assim, né? Mas é que nem eu comento, a gente deve também procurar fazer a nossa higiene bucal na frente dos filhos. Né? Porque é muito comum, e às vezes nas palestras tem criança que fala assim para mim, pô tio, o senhor não quer ir lá em casa fazer a palestra? Eu falei, mas por quê? Porque meu pai e minha mãe não escovam dente não. Mas não é que não escovam, eles não veem você muitas vezes fazer higiene bucal, né? Então eu acho assim que os bons exemplos devem ser passados para o filho, né? E com que idade a mãe e o pai já pode começar a levar? Porque de 6 em 6 meses nós temos que passar o nosso dentista. Apesar que muitos que estão nos assistindo, né? Não, só vai quando tem uma cárie, só vai, né, quando está um sangramento de gengiva. Mas a partir com que idade o pai e a mãe podem levar o seu filho regularmente ao dentista? Olha, tem que ser a partir do nascimento, sabe por quê? Hoje em dia já existem dentistas, especialidades dentro da odontopediatria que já cuidam da boquinha daquela criança, mesmo antes de nascer dos dentes. Já vai dando uma série de orientações para a mãe, inclusive em termos de alimentação, de hábitos no bom sentido. Então, a partir do momento que a criança nasceu, a mãe já tem que ir recebendo todas as informações, independente de os dentes já estarem erupcionados. Por que o brasileiro, de uma forma geral, na área da medicina, seja ela qual for, só procura um profissional quando o problema está instalado? Previne. Porque a gente fala que o grande problema é a prevenção, né? A gente fala assim que a pessoa só procura, não só o dentista, o profissional de saúde de modo geral, quando está doendo. E eu dou sempre um grande alerta, gente. As doenças mais sérias, quando elas começam a doer, porque já está no estágio mais avançado, seja ela qual for, de boca ou não. Então a gente fala que a gente tem que procurar um médico ou o dentista, independente de estar sentindo dor, né? E no caso da cárie, eu sempre comento o seguinte, quando a cárie está se iniciando, que ela está no esmalte, o esmalte é indolor, porque ele praticamente é um mineral, ele não tem terminações nervosas. Então, se a pessoa não está sentindo dor, não é por isso que ele não tem a cárie, não. Já pode estar se iniciando o processo da doença cárie e ele não está notando. Ele só vai começar a sentir a dor quando atinge a segunda camada, que é a dentina. E a dor maior quando atinge a terceira camada, que é a polpa, que antigamente a gente chamava de nervo do dente, né? Então a mesma coisa a gente fala, tem que visitar o dentista e o médico, independente de estar sentindo alguma coisa. Porque as doenças mais sérias, geralmente elas não doem. Quando começa a doer, mais uma vez, já está no estágio mais avançado. Tá certo então, doutor Mário. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui conosco, mais uma vez no Bem-Estar Criança. Vamos ver se esse ano não esperamos até 2015, que ainda nesse ano de 2014 o senhor retorne conosco aqui para falar mais sobre a saúde bucal de crianças e adolescentes. De repente, falando agora mais voltado para você, já adolescente. Sem dúvida, a gente tem muito material sobre isso e é muito importante, sim. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado a sua audiência conosco até agora. Até o próximo programa Bem-Estar Criança aqui no seu canal na Cidade. Um forte abraço. Tchau.